Olá pessoal, Eduardo do site meuprojetorestaurante.com. Esse vídeo é para falar para vocês sobre alguns erros que os novos empreendedores cometem quando estão iniciando um projeto de abrir um bar ou restaurante. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que os fatos ditos aqui nesse vídeo, eles são baseados no que aconteceu comigo quando eu abri meu negócio, e é muito importante eu dizer que eu não tinha experiência nenhuma em gestão de restaurante, isso há 12 anos atrás, correto? E também acompanhando clientes em consultoria e assessoria que me contrataram. Tá? Além disso, eu também acompanho clientes que compram produtos digitais que eu ofereço no meu site, no meu projetorestaurante.com. Por exemplo, quando a gente realiza uma venda de uma planilha, eu ajudo a tirar a dúvida não só sobre aquela ferramenta adquirida, mas muitas vezes algumas dúvidas estão ligadas à falta de conhecimento relacionadas à gestão do negócio. Então, juntando essa minha experiência com o atendimento aos clientes, o que eu percebi? Na maioria das vezes, as falhas são as mesmas, são comuns aos empresários iniciantes nesse ramo de negócio. Isso colocado, pessoal, para começar, eu quero falar de uma dessas falhas referente ao plano de negócio. E aqui eu quero deixar um alerta. Muito cuidado com esses modelos que já vêm preparados, encontrados por aí, principalmente esses que o pessoal baixa aí pela internet. E também alguns modelos que franquias oferecem. Tá? Por quê? Alguns são tendenciosos, eu já vi com dados já preenchidos. Outros faltam informações extremamente importantes, vitais para a realização de um planejamento conciso, correto, para realizar o seu projeto, principalmente no que se refere ao planejamento estratégico e marketing. Pessoal, todos os elementos do mercado, ou seja, aqueles da região que você pretende montar o seu comércio, devem estar incluídos no plano de negócio. Eu detalho mais isso, eu tenho uma lista de vídeos sobre plano de negócio, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Então esse é um dos grandes problemas. Um outro grande problema, bastante comum e não menos importante, que eu também vejo, está ligado ao planejamento financeiro. E nessa perspectiva, é inegável que existe uma grande ignorância financeira por parte dos novos empreendedores. Existe um desconhecimento de como levantar os custos, fazer uma previsão do faturamento e, principalmente, calcular de forma técnica e correta o capital de giro necessário para tocar o negócio adiante. Você já parou para pensar, por exemplo, o que pode ocasionar no seu projeto vendas superestimadas ou fora da realidade? Tá? E o que comprova essas informações, pessoal, é o fato de mais da metade dos novos empreendimentos no setor de bar e restaurante acabarem encerrando suas atividades antes de completarem 2 anos. Isso são dados da Abrazel. Isso é estatística. É preciso, portanto, estimar os custos pré-operacionais e operacionais. É preciso você trabalhar e conhecer também os cálculos contendo as previsões futuras. A gente chama isso de fluxo de caixa. Todas essas informações, elas devem ser, obviamente, baseadas em fatos concretos e reais sobre o mercado local. Principalmente para você poder prever em quanto tempo o seu dinheiro ele vai retornar para você. Lembrando que a gente está num país onde existe inflação e que se você pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, você pode ter o dobro do valor investido em 6 anos, sem esforço nenhum, sem risco, sem ter que lidar com impostos, funcionários, clientes exigentes, fiscais e etc. Então tudo isso deve ser levado em consideração no seu planejamento. Tá? No meu caso, pessoal, a minha sorte é que eu estava financeiramente preparado para os 2 primeiros anos de funcionamento do meu negócio. Caso contrário, eu teria entrado para essa estatística aí dos 50% que encerra as atividades antes do 2º ano.
É explicável isso, esse fato que aconteceu comigo, por eu ser formado em engenharia. Em modéstia à parte, né, eu tenho facilidade com números. Então, não só por esse motivo também, mas também porque eu tenho um perfil muito conservador, principalmente quando em relação ao investimento. Mas, em contrapartida, a minha análise sobre as vendas há 12 anos atrás foi extremamente superficial. Eu não considerei, por exemplo, veja só, a sazonalidade nas vendas. E eu tenho até um amigo meu, um grande amigo meu, que ele é especialista em gestão da qualidade, trabalhou para grandes empresas, ele fez até trabalho de benchmark no exterior e tudo. E ele tem uma frase que ele diz que é a seguinte: sazonalidade existe até em hospital. E olha que a cidade onde eu montei o meu negócio, a qual eu resido até hoje, né, é uma cidade turística. O que faz com que o fator sazonalidade ele afeta ainda mais as vendas e o planejamento financeiro, consequentemente. E eu, como empreendedor inexperiente, na época, negligenciei essa informação. Tá? Por fim, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, o terceiro e último desafio que eu quero comentar nesse vídeo aí que os empreendedores passam, os empreendedores inexperientes, é referente à mão de obra. Não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Se você for no Facebook do meu projeto Restaurante, você vai ver que tem matérias escritas sobre isso lá, mas é fato. Se você conversar com o dono de restaurante, você vai ver que basicamente eles vão relatar a mesma coisa sobre a formação da equipe de trabalho nos primeiros anos, desde a brigada da cozinha até os atendentes. Tá? Há, sem dúvida, na maior parte dos novos empreendimentos, há uma rotatividade alta de colaboradores nos primeiros anos. E até uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada dependendo da região que você vai inserir o seu negócio. Por vezes é preciso, eu já vi clientes meus fazendo isso, contratar mão de obra de fora. Isso também está ligado ao cardápio. Quanto mais especializado o cardápio, mais especializada deve ser a mão de obra. Isso é uma coisa lógica. Tá? Então, meu amigo, logo você deve ter ferramentas para contratar de forma eficiente, para fazer a gestão dos seus funcionários. E para ter clientes satisfeitos, né, é preciso que os seus colaboradores estejam satisfeitos. Eu sei que essa frase aí não soa nada original, né? E é verdade mesmo, porque essa frase ela não é minha, e eu faço questão de dizer isso porque estamos em tempos em que todo mundo é especialista em tudo, né? Principalmente nas redes sociais. Nada contra isso e eu seria até incoerente se eu dissesse o contrário, né? Mas às vezes o problema que eu vejo disso é que muitos desses especialistas eles nunca vivenciaram a experiência na prática e até mesmo nunca leram um livro ou um artigo científico sobre a matéria que se dizem deter o conhecimento. Então, uma boa parte apenas replica aquilo que já ouviu, né? E o que é pior, eles nem citam as fontes. Então, no caso especificamente dessa frase, só para me justificar, né, já que eu estou falando disso, eu vou dizer com bastante sinceridade que eu realmente não sei quem a inventou. Apesar de eu até cheguei a pesquisar, mas o problema que eu vi dessa frase é que ela tem várias versões. Ela é escrita de várias formas diferentes, mas que no final quer dizer a mesma coisa. Aí eu acredito que foi isso que me dificultou a pesquisa e falar para vocês aqui quem é o autor dessa frase. Mas eu vou deixar claro que não é de minha autoria. Mas voltando ao assunto, né, que eu desviei do assunto que realmente importa aqui no vídeo, essa frase, para ter cliente satisfeito, é preciso que os seus colaboradores estejam satisfeitos, ela é a mais pura verdade. Então, isso que é importante dizer. Então, invista no desenvolvimento dos seus colaboradores. Motive-os, recompense conforme é merecido. Tá? E só abrindo um parêntese aqui, já que eu estou falando disso, recompensa não é só financeira. Existem formas de recompensar, formas não financeiras também. Isso a gente aprende no estudo da administração. Tá? Bom, então, já que eu estou continuando esse assunto de colaboradores, né, e já caminhando para o encerramento desse vídeo, só para fazer mais um breve relato de experiência aqui,
eu posso dizer que uma das maiores satisfações como dono de restaurante que eu tive, na minha experiência, foi ver os colaboradores desenvolvendo não só dentro da empresa, mas também conquistando, tendo conquistas pessoais. Por exemplo, reformando a sua casa, comprando o primeiro veículo, até tirando carteira de motorista, adquirindo bens, né, e crescendo pessoalmente também. Toda empresa tem sim um papel social. O empreendedor novo não pode esquecer disso também. Os funcionários, eles devem crescer junto com as vendas do seu restaurante. E isso é o grande segredo para mantê-los motivados. Obviamente que isso não é mais importante do que a viabilidade financeira do seu negócio, do que a satisfação do cliente, do que o lucro. Eu seria um impostor se eu dissesse o contrário. Mas são fatores interdependentes, eles estão ligados, percebe? Não há sucesso sem que esses fatores, a satisfação do cliente, satisfação dos colaboradores, o lucro, vendas, sem que isso esteja simultaneamente em crescimento, em desenvolvimento. Então, meus caros colegas, e agora efetivamente eu vou deixar uma última dica para você que está pretendendo abrir um bar ou restaurante. Antes de investir, lembre-se, nada é mais importante do que o seu capital. Muitas vezes conquistado até a duras penas. Nem mesmo o sonho de ser dono do próprio negócio. Eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito grande, extenso, né? E um abraço para vocês, espero ter contribuído e até mais.